Seção 4ª. Da avaliação probatória. Artigo 43. Como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao programa de avaliação probatória pelo período de 36 a 6 meses de efetivo exercício, durante o qual a aptidão e a capacidade para o exercício do cargo e da especialidade serão objetos de avaliação especial de desempenho. Parágrafo único. A avaliação probatória é o instrumento legal pelo qual serão avaliadas a aptidão e a capacidade demonstradas no trabalho pelo servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em cumprimento de estágio probatório. Artigo 44. O programa de avaliação probatória, gerido pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, se caracterizará como processo pedagógico, participativo e integrador, e suas ações deverão ser articuladas com o planejamento institucional e com o programa de capacitação e aperfeiçoamento disciplinado na lei, que tratar das carreiras dos servidores municipais. Artigo 45. São objetivos do programa de avaliação probatória, sem prejuízo de outros, que a lei vier a determinar. Inciso 1º. Avaliar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo servidor estagiário, tendo em vista a satisfação dos usuários dos serviços da Prefeitura Municipal ou do Poder Legislativo, a busca da eficácia no cumprimento da função social e o objetivo permanente de realização dos direitos da cidadania. Inciso 2º. Subsidiar o planejamento institucional, visando aprimorar as metas, os objetivos e o desenvolvimento organizacional. Inciso 3º. Fornecer elementos para avaliação da política de pessoal e subsidiar os programas de melhoria do desempenho gerencial. Inciso 4º. Identificar a demanda de capacitação e aperfeiçoamento à luz das metas e objetivos contidos no planejamento institucional. Inciso 5º. Identificar a relação entre desempenho e a qualidade de vida do servidor público municipal. Inciso 6º. Fornecer elementos para o aprimoramento das condições de trabalho e. Inciso 7º. Propiciar o desenvolvimento autônomo do servidor estagiário e a assunção do papel social que desempenha, como servidor público. Artigo 46. A avaliação probatória será realizada durante os primeiros 36 a 6 meses de efetivo exercício do servidor estagiário, ressalvadas as hipóteses de suspensão previstas nesta lei e em seu regulamento, observando-se o seguinte procedimento. Inciso 1º. A avaliação probatória será submetida, posteriormente, a julgamento da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, especialmente constituída para esta finalidade. Inciso 2º. Ao servidor avaliado deve ser dada ciência das conclusões de sua avaliação, periodicamente, bem como do julgamento da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, e. Inciso 3º. O servidor poderá enviar avaliação própria, com base no mesmo instrumento de avaliação, semestralmente. Parágrafo único. As competências, os mecanismos, as rotinas, a periodicidade, os prazos e os índices de aproveitamento da avaliação probatória deverão ser regulamentados por ato do respectivo poder no prazo de 90 dias contados da publicação desta lei. Artigo 47. A avaliação probatória que será realizada através de instrumento de avaliação, a ser elaborado pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, terá como objetivos específicos. Inciso 1º. Detectar a aptidão do servidor estagiário e a necessidade de sua integração nas diversas atividades, visando a qualidade do trabalho. Inciso 2º. Identificar a capacidade e potencial de trabalho dos servidores estagiários de modo que eles sejam aproveitados, na forma mais adequada ao conjunto de atividades da unidade. Inciso 3º. Identificar necessidades e aspirações de capacitação e de aperfeiçoamento dos servidores estagiários.
Inciso 4. Estimular o desenvolvimento profissional dos servidores estagiários. Inciso 5º. Identificar a necessidade de remoção dos servidores estagiários ali localizados, ou de recrutamento de novos servidores. Inciso 6º. Identificar os problemas relativos às condições de trabalho da unidade. Inciso 7º. Planejar e incentivar a melhoria da qualidade do trabalho e dos serviços desenvolvidos na unidade, tendo em vista as necessidades dos usuários. Inciso 8º. Fornecer subsídios para o planejamento estratégico institucional. Inciso 9º. Gerar um sistema de informações integrado, capaz de subsidiar a gestão e o desenvolvimento de pessoal. Inciso 10. Cumprimento dos deveres e obrigações funcionais, e Inciso 11. Verificar a pontualidade e assiduidade do servidor estagiário, considerando que ele não poderá se ausentar por mais de 0,2 dias, consecutivos ou não, em cada período de avaliação de estágio probatório, excluídas as licenças para tratamento de saúde e as faltas legais. Artigo 48. Não será permitida ao servidor em estágio probatório. Inciso 1º. A alteração de lotação a pedido. Inciso 2º. A licença para estudo ou omissão de qualquer natureza, e Inciso 3º. A cessão funcional, com ou sem ônus, para quaisquer órgãos que não componham a estrutura da administração direta ou indireta do respectivo poder. Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo, os casos considerados pela administração de relevante interesse público. Artigo 49. Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos. Inciso 1º. Exercício de funções estranhas ao cargo. Inciso 2º. Licenças e afastamentos legais superiores a 15 dias, e Inciso 3º. Nos dias relativos às: Alínea A. Faltas injustificadas, e Alínea B. Suspensões disciplinares. Parágrafo único. Na contagem dos prazos do inciso 2º, serão considerados todos os dias em que o servidor esteve em licença ou em afastamento dentro do mesmo mês, e, no caso das licenças para tratamento de saúde, somar-se-ão os períodos de concessão da mesma natureza ou conexa, segundo a versão atualizada da Classificação Internacional de Doenças. Artigo 50. A Comissão Permanente de Avaliação Probatória, nomeada pelo Prefeito Municipal no caso do Poder Executivo, e pelo Presidente da Câmara Municipal para o Poder Legislativo, com mandato de 2 anos, será composta em sua maioria por servidores efetivos e estáveis, não ocupantes de cargo comissionado ou função gratificada, na forma que o regulamento dispuser. Artigo 51. São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, sem prejuízo das que forem regulamentadas por decreto. Inciso 1º. Organizar e realizar encontros dos responsáveis pela avaliação probatória, para uniformizar parâmetros e mecanismos, bem como para tirar dúvidas acerca do procedimento da avaliação probatória. Inciso 2º. Analisar e julgar o resultado das avaliações encaminhadas pelo responsável pela avaliação probatória. Inciso 3º. Determinar a manutenção, efetivação ou exoneração do servidor, cujo desempenho não atenda ao estabelecido nesta lei, e no regulamento, baseando-se no parecer do responsável pela avaliação probatória, e pela avaliação do próprio servidor estagiário. Inciso 4º. Dar ciência ao servidor da avaliação realizada, e Inciso 5º. Encaminhar ao órgão responsável pela gestão de pessoal, para arquivamento, anotações e providências, os documentos referentes à avaliação de desempenho no prontuário de cada servidor avaliado. Parágrafo único.
É vedado qualquer tipo de remuneração para os integrantes da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, em razão de participação nesta. Artigo 52. A avaliação probatória do servidor estagiário, sempre baseada nos planos de metas contidos nos instrumentos de avaliação, deverá observar em todos os casos se as condições de trabalho acordadas e constantes do instrumento de avaliação foram postas à disposição do servidor estagiário. Artigo 53. O servidor que não obtiver conceito favorável à sua confirmação no estágio probatório, recebendo nota de aproveitamento inferior à contida na regulamentação específica, poderá apresentar pedido de reconsideração no prazo de 10 dias, a contar da data da ciência do parecer. Parágrafo 1º. O parecer e o pedido de reconsideração serão julgados pela Comissão Permanente de Avaliação Probatória no prazo de 10 dias a contar da data da apresentação do pedido do servidor avaliado. Parágrafo 2º. O servidor será cientificado da decisão da Comissão Permanente de Avaliação Probatória no prazo de 5 dias, podendo, no prazo de 10 dias da ciência da decisão, interpor recurso ao secretário municipal responsável pela gestão de pessoal, no caso do Poder Executivo, e, à mesa da Câmara, no caso do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. A avaliação probatória deverá processar-se de modo que a exoneração do servidor, quando for o caso, possa ser feita antes de fim do prazo do estágio. Parágrafo 4º. O ato de exoneração do servidor submetido ao estágio probatório, com base na decisão, que concluir pela desaprovação dele, será fundamentado. Artigo 54. A aprovação na avaliação do estágio probatório importará na efetivação e na aquisição de estabilidade do servidor.